Oiê, graça e paz, querida e amada igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar da mensagem do Senhor, compartilharmos algo de bom que Ele tem para nós. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para o meu querido pastor Carlos, pastora Maria José, que são nossos pastores presidentes da Jerusalém, comunidade evangélica no Heliópolis, na qual eu congrego nesta igreja há muito tempo, há muitos anos. E também mandar um abraço a todos os pastores e pastoras da nossa comunidade e para vocês, queridos irmãos e irmãs, todos os membros da nossa querida Jerusalém, e você que está assistindo esse vídeo, seja pela primeira vez ou não, você é muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou a pastora Denise Lemos e estou congregando aí, como eu disse, na comunidade Jerusalém. E fica aqui no Heliópolis, Jerusalém, comunidade evangélica no Heliópolis. Amém? Então vamos lá? Hoje é um dia de culto de quarta-feira, um culto da família, não é? Então eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma mensagem e hoje nós vamos falar de oração. A oração é uma ferramenta, é algo muito importante nas nossas vidas. Então, vamos estar falando, meditando sobre ela, amém? E gostaria então de chamar você nesse momento, se você ainda não parou o seu tempinho para fazer uma oração, que você faça agora nesse instante junto comigo. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sê conosco nesse momento que vamos passar, Senhor, meditando na Tua Palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor, que não seja nada de mim, mas que venha do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje o tema da minha mensagem eu diria que é assim: nós estamos dormindo ou vigiando? O que nós estamos fazendo com o nosso momento na vida espiritual, né? Como nós estamos com as nossas orações. Aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. Mateus 26, 40, que diz assim, meu título é Jesus no Getsêmani. Então, diz assim, no versículo 40. E voltando para os discípulos, achando-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, que o Senhor venha nos abrir a nossa mente para que nós possamos compreender a sua mensagem. E que nós possamos, ao final deste vídeo, estar diferente do que nós iniciamos, Senhor. Com o coração aberto, cheio de paz, de entendimento, de força para continuarmos a nossa jornada nesta terra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em muitas outras Bíblias tem a versão, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, Jesus dizendo a Pedro, então, nenhuma hora pudeste velar comigo ou vigiar comigo? Essa passagem, meus irmãos, mostra lá que Jesus estava no seu momento de ansiedade, no seu momento de angústia, porque ele já sabia que a hora dele estava chegando, então ele tinha feito a ceia com seus discípulos, a última ceia, e aí ele pediu para que eles fossem ao Getsêmani, ao monte, para que Jesus pudesse orar. E aí, chegando até lá, Jesus pediu para que Pedro e os 2 filhos de Zebedeu fossem com ele mais adiante para orar. E chegando lá, Jesus falou, fiquem aqui,
enquanto eu vou ali mais à frente orar, falar com o meu pai. E aí foi o acontecido. Meus irmãos, a oração, você sabe, fique sabendo que ela nos diferencia do que está vigiando e daquele que está dormindo. Jesus estava passando por esse momento muito difícil da sua vida. Então, foi quando ele pediu para os discípulos estarem com ele, porque ele sabia que ele estava prestes a enfrentar a maior provação da vida dele. Então, qual era a maior provação que ele ia passar? A sua prisão, o seu julgamento, a morte de cruz. Então, ele estava angustiado. Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós ficamos agoniados, angustiados, e nós pedimos o quê? Socorro para que as pessoas, assim, para que a gente fique firme na oração. A gente pede para um irmão, sempre nós temos um irmão ou uma irmã mais chegada na nossa vida espiritual, que a gente compartilha os nossos momentos íntimos. Então a gente pede, vai, ora comigo, me ajuda em oração. Ou mesmo na igreja, quantas vezes nós vemos as pessoas passando por momentos financeiros, momentos de desemprego, né? Momentos de depressão, tristeza, e nós mandamos lá o nosso bilhetinho para que a igreja possa estar orando por aquela pessoa. Então veja a importância da oração. Então, voltando aqui para a palavra, no momento antes de tudo isso, né, ele pediu algo simples, mais profundo. Tudo isso o quê? De tudo isso que já iria acontecer. Então, Jesus pediu algo muito simples. O que ele pediu? Que eles permanecessem acordados e que eles orassem, enquanto Jesus também estava orando lá com o Pai. Foi só apenas por 1 hora. Mas o que aconteceu? Quando Jesus voltou, após orar, encontrou seus discípulos dormindo. Não foi apenas um cochilo casual. Foi um sinal de descompromisso com o momento crucial que estava vivendo. Jesus estava vivendo o momento dele, né? Um momento importante da vida dele. Então, aquela noite não era qualquer noite. Era uma noite para que ele pudesse estar fortalecido. Ele ia lá, ele estava orando, ele voltou para orar 3 vezes. Pai, se for possível, afaste este cálice. Né? Não permita que eu beba desse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus voltou 3 vezes para orar, e as 3 vezes que ele voltou para orar, quando ele estava vindo de volta ao encontro dos 3 que ele tinha pedido, encontrou dormindo. Então, Jesus, ele estava, quando ele pede para os discípulos ir com ele para ficar em oração, Jesus está o quê? Preparando os discípulos para entender o valor da oração como sustento espiritual. Então, quando nós pedimos, assim, quando nós convocamos, que a igreja, quando tem vigília, ou quando nós temos o grupo de intercessão, né? Quando nós pedimos para os irmãos participarem, para que todos possam estar juntos nesse momento, nessa intercessão, para que nós possamos aprender a estar juntos, firmes, a orar, o poder da oração. Ah, mas eu não sei orar. Eu mesmo, gente, quando eu vim para Cristo, quando eu aceitei ao Senhor, que eu falava assim, eu não sei orar, eu oro errado, eu acho que eu oro errado. Mas eu aprendi a oração, sabe como? Ouvindo orações. Ouvindo e participando de orações. E foi aonde que daí o Espírito Santo toca o nosso coração e a gente ora do nosso jeitinho, que é o que é importante. Então, hoje, essa passagem que nós estamos vendo nos convida a refletir sobre a nossa própria postura diante da oração. Estamos vigiando ou estamos dormindo? A oração é o que diferencia
aqueles que estão comprometidos com Deus, daqueles que se deixam vencer pela indiferença espiritual. Ai, sabe aquele assim? Se ora tá ruim, se não ora tá ruim, então deixa do jeito que tá. Não, meus queridos, não é dessa maneira. O Getsêmani nos ensina que foi mais do que um jardim onde Jesus orou. Jesus mostrou que a oração não é apenas um ato individual, mas algo que deve ser compartilhado no corpo de Cristo. É algo que nós temos que estar junto com a igreja, em união. Ele chamou os discípulos para orarem com ele. Jesus chamou os discípulos para orarem com ele, demonstrando que a comunhão na oração fortalece a fé e nos prepara para as lutas que virão. Nós estamos aí enfrentando os momentos difíceis e nós achamos que vai ser fácil. Não vai. Se nós não tivermos na oração e na fé, como que iremos enfrentar? No entanto, quando Jesus precisou de apoio, os discípulos falharam. Eles adormeceram, deixando Jesus sozinho em sua angústia. Ai, já pensou? Como que você se sentiria se você estivesse fazendo a oração, estivesse clamando, pedindo, né, a oração por alguém, ou por você, ou por a sua vida, como Jesus estava falando, era pela vida dele que ele estava pedindo a oração. E alguém não te acompanhasse na oração, você não ia ficar chateado, você não ia ficar triste? Assim ficou Jesus. Assim. Então, isso nos leva a pensar que quantas vezes nós também adormecemos espiritualmente, estamos assim, adormecidos, negligentes à oração. Como vou começar a orar, aí tô tão cansado, tão cansado. Ai, Senhor, abençoa, amém. Fica a dica. Então, e a gente acaba abandonando o nosso Senhor nos momentos cruciais da nossa vida, nos momentos importantes. Aí a gente fica falando, o Senhor não tá olhando para mim, o Senhor não tá me vendo. Mas e você? Você está orando, está clamando ao Senhor? Como que você está? Você está dormindo ou você está vigiando? A oração é uma declaração de que somos companheiros um dos outros nas aflições, no reino e no testemunho de Jesus. Então, assim, nós vemos que a oração é onde que a gente fortalece um ao outro. Quando nos unimos em oração, estamos dizendo ao Senhor, estamos contigo, Senhor, nesta caminhada. Estamos aqui, conte conosco. Mas quando dormimos espiritualmente, nós estamos dizendo ao Senhor, cuide disso sozinho, Senhor. O Senhor é tão poderoso que nem precisa das minhas orações. Eu nem vou clamar ao Senhor. O Senhor sabe o que eu estou passando e aí o Senhor vai fazer. Se fizer, tá bom. Se não fizer, tá bom também. Não pode, né, meus amados? Nós temos que perseverar. Então, quando nós oramos uns pelos outros, estamos declarando que não estamos sozinhos na caminhada. Ei, você não está sozinho. Eu estou na luta com você. Eu estou orando com você. Somos partes de um corpo vivo, onde cada membro, cada pessoa intercede um pelo outro. Então, naquela noite no Getsêmani, os discípulos deveriam ter sido companheiros de Jesus na sua aflição. Mas, ao invés disso, eles adormeceram, deixando Jesus sozinho. Isso nos faz perguntar, será que temos sido companheiros fiéis uns dos outros nas aflições? Ou será que, como os discípulos, muitas vezes somos vencidos pelo cansaço, pela distração ou pela falta de compromisso? Jesus disse a Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Apenas uma hora. Às vezes nem 5 minutos, nem meia hora, nós não conseguimos estar orando.
significa para nós que vai além de ficar acordado. Essa 1 hora, né? Esse momento de estar em oração, de estar em concordância, clamando ao Senhor, vai além de estar acordado, né? É ficar ativo na presença de Deus. É você sentir a presença de Deus. É buscar a face do Senhor. Para que a vontade dele seja feita na sua vida. Não, então, somente a oração nos faz prosseguir na caminhada cristã. Sem ela, ficamos vulneráveis às tentações, aos desânimos e ao distanciamento espiritual. Sem a oração, nós não vamos ter força para continuar. Não vamos ter força. Você já pensou nisso? Que sem a oração nós não ficamos firmes, fortes? Lembremos das 10 virgens em Mateus 25, no capítulo 25, do versículo do 1 ao 13. Depois você vai lá relembrar essa passagem. É uma passagem que todos nós conhecemos, né? Que fala das 10 virgens, que todas adormeceram para esperar o noivo. Todas lá estavam com as suas lamparinas, né? Mas 5 delas falaram uma para as outras: vamos levar um pouquinho de óleo, para que de repente, se faltar, a gente não é pega de supetão, né? Aí vamos levar. Assim que nós temos que ser. Nós temos que ser prudentes, nós temos que estar atentos, né? Porque elas adormeceram, mas 5 delas ficaram com as suas lâmpadas acesas. Vai lá dar uma olhadinha nessa mensagem, nessa passagem. Mateus 25, nos versículos de 1 a 13. Então, o símbolo da presença do Espírito Santo é de uma vida de oração. A diferença entre os prudentes e as insensatas naquele momento está na preparação espiritual. Temos que estar preparados para a volta do Senhor, porque senão nós não vamos aguentar. Que só vem através da oração constante. Orar em todo tempo, orar em todo tempo. Onde você estiver, ore. O Senhor continua a nos chamar para vigiar, para ficarmos atentos, para nos ficar, né, em oração. Então, o Senhor nos convida a permanecer despertos, orando e intercedendo, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso país, por outros países. Então, assim, interceder, orar pelos outros. A oração é o que nos mantém firmes na fé. Guarda essa frase. A oração é que nos mantém firmes na fé e nos capacita a enfrentar os desafios da vida, que vai vir, será grande. Ou vai dizer que você não está tendo nenhum desafio. Alguma coisa está errada, não é assim que a gente comenta? Se tá tudo bem, alguma coisa está errada. Ou não, né? Pode ser que esteja bem mesmo. Mas, em Efésios 6,18, nós lemos que orando em todo tempo, com toda a súplica no Espírito. Então, que nós possamos orar em todo tempo, orar, né, com todo o nosso coração ao Espírito Santo. E há uma grande diferença entre quem dorme e quem vigia. Essa diferença não está nos talentos que o Senhor deu, não está nos dons, ou na posição social, ou na posição que é diácono, é pastor, é obreiro, é missionário. Não está. Não está numa posição social. Mas na vida de oração. Como está a sua vida de oração? Pois é ela que nos conecta ao coração de Deus e nos dá forças para prosseguir mesmo quando tudo parece difícil. Eu costumo muito dizer, a gente tem que orar, mas aguardar a vontade do Senhor. Estar sempre com a vontade do Senhor aberta para isso. Que ela seja feita. A gente ora, a gente clama ao Senhor, mas que a vontade e o tempo do Senhor seja perfeito na nossa vida. Amém? E que possamos responder ao chamado de Jesus com um coração disposto a orar, interceder e permanecer despertos espiritualmente. Amém?
que nós sejamos como aquelas 5 virgens prudentes, meus queridos, que tinham óleo em suas lamparinas e estavam prontas para receber o noivo. Que o Senhor nos encontre com os nossos joelhos em oração, dobrados, e que os nossos corações estejam totalmente entregues ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E lembre-se, a oração é a chave que abre as portas dos céus e é a chave que fecha a porta dos infernos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento tão precioso, Senhor. Essa palavra nos ensina, Pai querido, que nós temos que estar prontos, Senhor, em oração, com a nossa vida espiritual, Senhor, firmes em oração, para que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. Eu sou grato por esse momento, porque o Teu Espírito Santo nos alerta, Senhor, que sejamos firmes, que sejamos prudentes e que nós estejamos em alerta, Senhor, e que nós estejamos acordados, Senhor, vigiando, Senhor, e não dormindo como aqueles que ainda dormem espiritualmente, Senhor. Nos ajuda neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém? Fique na paz. Um beijo.